Olá, sexto ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 7 de História sobre a civilização egípcia. Tá? Um assunto muito importante, tá? O assunto principal da segunda avaliação de vocês. Prestem bastante atenção, vamos falar da formação dessa civilização, da importância do Rio Nilo para essa sociedade, as características comerciais, as características religiosas, tá? Como era organizada essa sociedade. Então, vamos lá. A Mãe África. Então, a partir de agora, nós estamos falando da África como um todo, não apenas do Egito, mas da África como um todo. A superfície da África soma 30.249.096 quilômetros quadrados, que corresponde a 25% das terras emersas no mundo. Trata-se do terceiro maior continente superado apenas pela Ásia e pela América. A disponibilidade de água no continente africano é pequena, mas supera a Ásia e a Europa. E um detalhe importante, então a boa parte da África, a água evapora, tá? Equivale a 1/3 do total de água consumida. E aí, a água que é tão necessária para a África, tão necessária para a humanidade, mas lá na África que vai surgir o berço da humanidade. Segundo estudiosos e cientistas, foi encontrado na África o primeiro vestígio humano, o vestígio mais antigo, né? Para muitos desses pesquisadores, a África é o berço da humanidade. Foram ali que surgiram os primeiros humanos, né? As classes dos hominídeos na pré-história. Então, surgiu ali da África e vai se espalhar por todos os outros continentes. Aí, essa pergunta sobre o berço da humanidade, o que é o berço? Porque a África é considerada o berço da humanidade, é muito importante, né? Que foram ali que surgiram os primeiros humanos, né? Ou primeiros descendentes dos humanos. A atividade comercial praticada lá tinha, mas era assim precária, era uma situação ruim pelo transporte, uma situação ruim pelo deserto, né, pelo calor e pelas necessidades que envolve ali um continente. A existência de milhares de aldeias, isso é um ponto importante. Em regiões naturais da África, não significa que essas aldeias que vai ter a inexistência de comércio. Ou seja, não significa por ter muitas aldeias, não vamos ter o comércio. Vamos sim ter o comércio. Vamos ter as trocas entre aldeias e regiões. Muitas vezes eram fracas. Outro fator era a dificuldade do transporte, né? De transportar um produto para um determinado lugar. Mas o comércio sempre existiu. A escrita. A grande parte dos povos africanos se comunicavam principalmente pela oralidade, como os primeiros contadores de história, que repassavam seus ensinamentos de pai para filho, de geração para geração, né? Então, essas tradições de contar a história, de contar a sua cultura, era muito importante. E a África, como a Mesopotâmia, foi pioneira no desenvolvimento da escrita. Então, era preciso registrar isso. Tá? A escrita foi muito importante porque também tem-se a melhor maneira para se administrar as coisas, os lucros, o comércio, as trocas, o plantio. Então, eu anoto ali, isso é muito importante para o desenvolvimento. E a África e a Mesopotâmia foram importantíssimas no desenvolvimento da escrita. O Egito desenvolveu os hieróglifos, a escrita demótica e a erática, mas nós conhecemos mais o hieróglifo, né? Por causa das tumbas dos faraós, das pirâmides, das colunas, das paredes egípcias, tá? Então, tem aí os hieróglifos. Só que a mais usada era a demótica e erática, que era do povão mesmo, tá? Além disso, as pessoas desenvolveram a escrita através da leitura do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos.
Mas falamos da água, tão importante para o desenvolvimento das sociedades, como no rio Amazonas, dos nossos indígenas, como no rio Tigre e Eufrates. O Egito também tem o seu rio, que vai gerar uma grande civilização e favorecer o desenvolvimento do ser humano, tá? E aí o Heródoto, o historiador grego, vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, o Egito é um presente do Nilo. A formação do império mais importante da África aconteceu aproximadamente em 5.000 antes de Cristo. Nesse momento, existiam aldeias com características neolíticas, né? Eles iam em busca de caça, de alimentos, tinham uma leve prática do plantio que vai se desenvolver ao longo do Rio Nilo, porque o Rio Nilo vai encher e vai secar, e quando secar vai deixar as margens fertilizadas, as margens férteis, tá? Então, eles vão se estabelecer, os primeiros grupos, as primeiras aldeias, às margens do Rio Nilo. E o nome dessas aldeias, dessas comunidades independentes, são nomos. Isso é muito importante. Os nomos que vão se fixar ao longo do Rio Nilo. E por ter ocorrido antes das dinastias egípcias, esse período é conhecido como período pré-dinástico, onde os nomos vão se fixar, as pequenas aldeias, pequenas comunidades agrícolas vão se fixar ao longo do Rio Nilo. Tá? Então, esse é o período pré-dinástico, é o período anterior às dinastias. Dinastias são as famílias, os grandes faraós. Tá? O Rio Nilo foi extremamente importante. Segundo Heródoto, o Egito é um presente, é uma dádiva do Nilo. Então, sem o Nilo, era impossível a existência humana. Quando chegava a estação chuvosa, de julho a outubro, era depositada nas margens do Nilo uma camada de lodo, rico em minerais, que servia para o cultivo. O humus, o nome desse lodo, desses restos que ficavam nas margens do rio, e isso fertilizava o solo e deixava propício para a prática da agricultura. Tá? A economia egípcia. O Egito foi uma civilização agrária, pois a agricultura era a principal atividade econômica. O Nilo e os solos férteis permitiam colheitas abundantes. Então, as principais culturas, as principais colheitas ali eram de trigo, cevada, centeio, vinha, frutas, legumes, linho e papiro. Tá? Então, tudo se movimentava em torno disso. E aí a história egípcia é dividida em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. E aí, a partir daí, nós vamos conhecer a formação dos grandes períodos dinásticos, né? Vamos falar também do início no Antigo Império, que eram os nomos, a fixação dos nomos ao longo do Rio Nilo, formando pequenas aldeias, e a divisão inicial, que era o Alto Egito e o Baixo Egito, né? Não esquece, Alto Egito e Baixo Egito, né? Então a gente vai falar sobre isso, que não é a divisão da história em Alto e Baixo Egito, como muitas vezes a gente confunde em provas. A divisão histórica é Antigo Império e Médio Império, Novo Império, tá? E Alto Egito e Baixo Egito se caracteriza um fato que aconteceu dentro do Antigo Império, tá? Então vamos conhecer esses principais acontecimentos. No Antigo Império, os primeiros núcleos organizados foram os nomos, como já falamos. E os chefes eram chamados de nomarcas. As brigas e disputas entre os membros dessas comunidades, somadas à necessidade de se construir obras hidráulicas que facilitassem a atividade produtiva, eles ocupavam a região do Alto Egito, ou seja, as terras do sul, lá debaixo do Rio Nilo. As terras de cima era o Baixo Egito, onde vai ter ali o delta do Nilo. Tá? Então, a gente vai ter o Alto Egito nas regiões do sul e o Baixo Egito. Bora aqui para o mapa só para a gente poder perceber
Aqui, a gente tem um mapa, olha, embaixo da palavra, do nome do Heródoto, eu tenho a região do sul, do Alto Egito. E em cima do Heródoto, eu tenho ali o delta, que é esse grande pedaço verde aí, em formato de um triângulo, né, que vai jogar a água do Nilo lá no mar Mediterrâneo, é o Baixo Egito. Então, vamos lá. Então, as brigas, disputas entre essas comunidades, né, aconteceu ali nas terras do sul. Tinham também os que ocupavam o Baixo Egito, isto é, a Terra do Norte. Então, tanto as comunidades do sul e as comunidades do norte vão disputar aí territórios, vão disputar comércio, vão disputar quem é que manda mais. Então, esses nomarcas vão começar a entrar em conflito. E por volta de 3.200 a.C., o rei Menes I, do Alto Egito, conquista as terras do Baixo Egito. Se torna o líder máximo, o chefe de todo o Egito, do Baixo e do Alto Egito, se tornando o primeiro faraó, tá? Que é o topo da hierarquia da sociedade. E aí a gente vai para o Médio Império. A partir do Médio Império começa o período dinástico, que é o período dos grandes faraós. Houve conflitos entre os nobres e faraós. Foi nesse período que o governo do faraó foi restaurado. Esses conflitos e discordâncias favoreceram a invasão dos iquisos, que era povo nômade que dominava o uso de cavalos e carros de guerra. A partir daí, o Egito vai ser dominado por povos invasores. Tá? Então, o Médio Império se caracteriza por conflitos entre nobres e o faraó, né, pela disputa do poder, por discordâncias de determinadas ações do governo, e vai facilitar a invasão de estrangeiros, dos povos esquitos. E o Novo Império, que foi um período marcado por conquistas. Várias rotas comerciais foram abertas, como lá na Ásia. O Egito tornou-se o império mais rico do mundo. Com a morte do Ramsés II, um faraó muito popular, novos conflitos começaram de novo a fragilizar o império. E aí vieram novas invasões, né? Então, esses foram os três principais períodos, mas as dinastias acontecem até a chegada da Cleópatra, né? Cleópatra VII, que se envolveu, que namorou o Júlio César de Roma e o Marco Antônio, tá? E aí vai ser dominada por Roma, o Egito, depois da morte da Cleópatra. Mas aí eu tenho uma organização social estratificada. Então, a sociedade egípcia era estratificada, ou seja, dividida em camadas sociais. A religião foi fundamental na organização dessa sociedade, pois a figura do faraó era considerada um deus vivo, então não se tinha que questionar a autoridade do rei. Por isso que era chamado um governo divino, um governo dado por Deus, um governo teocrático. Tá? E aí eu tenho a organização do faraó, da sociedade, com o faraó na liderança, com o faraó ocupa o topo da hierarquia social. E a gente pode acompanhar lá na página 71 do livro de vocês, que tem a pirâmide e tem aí as características de cada uma das camadas sociais. O faraó, que ocupava o topo da hierarquia social, era filho de Amon-Ra, o deus Sol, e a encarnação de Horus, o deus Falcão. Eu tenho dois ali. A nobreza era a família do faraó. Tá? Eu tenho na parte ali os escribas, que se encarregavam das cobranças de impostos, da organização da escrita e das leis. Então, os escribas eram de extrema importância na sociedade egípcia. Tá? Eles faziam decretos, eles eram a voz de forma escrita do faraó. Tenho ali os soldados, que viviam dos grupos, dos produtos dados em pagamento pelos serviços, dos saques realizados, tá? Nunca atingiam um posto de comando mais alto. Eles eram reservados aos nobres. Eu tenho também
os soldados, que eram os guerreiros, os artesãos. Os artesãos eram característicos do, do trabalho, da população lá do Egito Antigo. Tá? Eles praticavam diferentes ofícios, que eram geralmente contratados por fazerem obras, praticarem também, eles agiam, ajudavam os escravos ali. Tá? Eu tenho os camponeses e escravos. Os camponeses, e um detalhe muito importante aí, que fique gravado, que os camponeses eram chamados de felas. Então, os felas, que era a maioria da população, os camponeses eram a base junto com os escravos dessa sociedade. Os escravos trabalhavam, eram os operários, tá? Eles se tornavam escravos por dívida e dominação de outros povos ali, das conquistas militares. Então, eu tenho os camponeses, né, que viviam submetidos a uma violenta repressão por parte das camadas dominantes, tá? E eu tenho os escravos, que eram originários de escravidão por dívida, de conquistas militares de outros povos, tá? Então, essa é a organização social da do Egito Antigo, com o faraó como poder principal. A religião. Os egípcios praticavam a mumificação. Eles acreditavam na vida após a morte. Eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, com deuses antroposomórficos, ou seja, tinham um corpo humano e a cabeça de animal. E também os antropomórficos, isto é, da forma humana. Então, por que eles acreditavam nessa vida após a morte? Então, eles cuidavam do corpo, tiravam tudo aquilo que pode ficar podre no corpo por dentro, né? E colocavam em recipiente chamado vasos canópicos. E esses vasos iam ficar aí com o resto mortal do cara. Então, o faraó era embalsamado, ele era cuidado por vários dias, perfumado, enfaixado, e ele era colocado num sarcófago, tá? E esse sarcófago ia uma roupa de faraó, algumas riquezas, especiarias, e eram colocados numa pirâmide, na expectativa de que a alma, o espírito, voltasse para o corpo dele. Tá? Então, ali ia estar o corpo, as riquezas, tudo bem tratado. Então, eles acreditavam na vida após a morte. E essa foi a nossa aula sobre o Egito, em pontos importantíssimos que vão ser colocados na prova de vocês. Bom estudo a todos e até a próxima. Tchau. Façam as atividades do livro de vocês, galera. Não esqueçam disso. Até a próxima. Bom estudo a todos. Tchau.